Olá, amigos do portal JP News da JPTV. Já está no ar mais uma edição do programa Estúdio Aberto, gravado aqui nos estúdios da Rádio Progresso Montenegro, transmitido ao vivo pela RP. Ao lado da Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, olá. Clarice, já estamos aqui com o Jornal Progresso, edição desta sexta-feira, que já está circulando em 10 municípios aqui na região do Vale do Rio Caí. Daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar algumas das principais manchetes do jornal. Vamos começar falando sobre política da cidade de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Hoje houve uma movimentação na Câmara de Vereadores. O ex-prefeito Paulo Azeredo esteve lá com mandado de segurança para poder receber os documentos na íntegra do processo de impeachment. Adriano, hoje pela manhã o Azeredo esteve na Câmara, para saber se essa documentação já estaria liberada. Ele que na quarta-feira conseguiu um mandado judicial solicitando que essa documentação fosse entregue no prazo de 12 horas a partir do momento em que a Câmara fosse notificada. A Câmara foi notificada no final do expediente do fórum local de quarta-feira, por volta de 16 horas e 30 minutos. Ainda não se sabe exatamente quando se encerra esse prazo de 12 horas, devido à questão dos expedientes, tanto do Fórum quanto da Câmara. Mas, conforme o presidente da Câmara, então, esse prazo expiraria, possivelmente, conforme o expediente da Câmara local. Então, Azeredo esteve na Câmara para saber se essa documentação já estaria disponível e ele conversou com o procurador jurídico da Casa Legislativa, que disse que teve a informação de que essa documentação deveria estar disponível já no fórum local. Azeredo, então, foi até o fórum, No caminho, ele ouviu uma entrevista que o presidente do Legislativo deu à Rádio América aqui de Montenegro, aonde foi questionado, então, se essa documentação já estaria disponível ou não, e ele disse que era possível que sim, já que o prazo era de 12 horas. Ele não deu 100% de certeza de que essa documentação já estaria lá, mas também não negou a informação. A Azeredo, então, chegou lá no fórum e foi informado de que não, que a documentação ainda não estaria disponível. Eu acompanhei ele, fui até o fórum junto com ele e, posteriormente, fui à Câmara de Vereadores, então, para ouvir o presidente do Legislativo. Ele não estava na casa, mas por telefone eu consegui conversar com ele e ele me disse que essa documentação está disponível desde o dia 1º de junho, ou seja, segunda-feira. Porém, que o Azeredo só terá acesso a essa documentação no momento em que ele pagar pelas cópias desse processo, que são mais de 2.000 páginas, E aí eu perguntei a ele, então, se o Azeredo estaria sabendo dessa informação ou não. Ele me disse que o Azeredo deveria saber dessa informação porque foi ele próprio que, quando o prefeito, criou um decreto determinando isso, de que quando solicitada uma documentação, que o solicitante, então, fizesse o pagamento dessas cópias. O Azeredo, nesse momento, acredito que esteja novamente ao fórum, porque ele disse que iria para lá aguardar, até o final do prazo, até que a Câmara entregasse essa documentação. A gente não tem essa informação ainda de que se ele sabe ou não que terá que pagar por essas cópias e se realmente terá que pagar. De acordo com o presidente do Legislativo, ele terá que pagar. Pergunta é, pagar para quem? Para a Justiça ou para a Câmara Municipal? Para a Câmara Municipal. Certo. Câmara que retirou, Exatamente. Tá certo. Bom, Clarice, vamos para mais informações. Nós fizemos uma entrevista essa semana com o prefeito Luiz Américo Alves Aldana, onde ele se disse simpático, Ele disse que é simpático a ideia da ciclovia na rua Capitão Cruz como ela está. No entanto, vai ouvir o Conselho Municipal de Trânsito para tomar uma posição mais definitiva sobre o caso. Exatamente. Junto ao Conselho Municipal de Trânsito, ele também deve ouvir o Ministério Público, Ele diz que a ciclovia não é antipática onde está, o que lhe é antipático é as condições na qual ela se encontra, Questões de sinalização, enfim. Ele diz que é preciso analisar a questão da ciclovia de uma forma mais ampla, Que a ciclovia é para atender a cidade toda, a todos os munícipes e não somente aos moradores aqui do centro. Então, ela deve ser analisada de uma forma ampla. Contudo, ele reconhece que no momento não pode tomar nenhuma atitude, tendo em vista que essa questão
está judicializada, né? Então é preciso aguardar uma determinação da Justiça para saber se a ciclovia fica ou se a ciclovia sai do meio da rua Capitão Cruz. Contudo, ele disse que espera que isso aconteça logo, né? Que é preciso se chegar logo a uma solução para esse caso. E enquanto não sai essa decisão, ele pretende se inteirar melhor, né? Então aí de todo o contexto que envolve a ciclovia, junto ao Ministério Público e também ao Conselho Municipal de Trânsito. Interessante que ele usou como um dos argumentos a favor da ciclovia, que foi a diminuição da velocidade na Capitão Cruz, né? Isso carros. Mesmo, ele diz que é isso que se busca para a cidade, né? É a redução da velocidade, tendo em vista a segurança do cidadão, do pedestre, né? Do ciclista também, e isso é algo que se obteve com a ciclovia, né? Então, mesmo que a ciclovia saia dali, a prefeitura mesmo assim pretende, né, fomentar a redução da velocidade, como já é determinado em lei, né? Existem os limites de velocidade para isso, para serem obedecidos, mas algumas pessoas acabam se passando, né? Aproveitam que a fiscalização não é tão efetiva assim e acabam exagerando na velocidade em que trafegam pela cidade. Muito bem, Clarice, agora vamos para alguns detalhes aqui, principais manchetes do jornal Progresso. Escola de Montenegro ensina alunos a valorizar a história da cidade. Uma foto muito bacana de um grupo de alunos da Escola Municipal Adolfo Schiller, lá na Estação da Cultura, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. Durante a Semana dos Museus, eu estive no complexo da estação, né, que tem outros museus, além do Museu Histórico, né, Museu de Arte, enfim. E essas crianças estavam lá visitando, né, as instalações dos museus, conhecendo melhor o que cada um deles tem. E ao conversar com uma professora, então, eu descobri que eles estão desenvolvendo um projeto que visa justamente valorizar a história, né? Não só a história dos museus, mas da cidade como um todo. A valorização dos seus antepassados, a valorização dos próprios fundadores da escola. Então, esse é um projeto que teve início esse ano, né? E que segue até o final do período letivo, lá em dezembro. Durante esses meses, então, os alunos conhecem melhor os moradores do bairro Panorama, né? Eles estão tendo um contato com os moradores mais antigos do bairro para saber também de histórias, né? O que cada um tem para contar de vivência naquele bairro. Como eu falei anteriormente sobre a fundação, né? Como é que surgiu a escola deles. E esse contato com o museu é importante também para que eles conheçam um pouco mais da história da cidade, né? Dos objetos que se usavam no passado, de fatos que marcaram a história de Montenegro. E, conforme a professora que eu conversei, é muito importante para eles esse contato com o museu, porque muitos deles não costumam ir a museus, né? Não são fomentados pelos seus pais, não são levados, né? Então a escola está fazendo esse papel de despertar o interesse dessas crianças pela arte, pela cultura, pela história, enfim. E no final desse projeto, eles vão ter a oportunidade também de conversar com ex-alunos da escola do bairro Panorama, né? Adolfo Schiller. A ideia é levar pessoas que já tenham uma formação profissional, né? Que tenham cursado uma faculdade, para mostrar para esses alunos que é possível que eles também, no futuro, se formem, né, se tornem profissionais das mais variadas áreas. Então, a culminância desse projeto deve se dar dessa forma, né, com uma grande confraternização envolvendo ex-alunos e atuais estudantes. Muito bem, olha só, fotógrafo promove caminhada pela estrada do Morro Montenegro. A caminhada acontecerá na estrada do Morro Montenegro na manhã do dia 7, ou seja, domingo, com saída às 9 da manhã e retorno ao meio-dia. Serão percorridos aproximadamente 4 quilômetros. Os detalhes estão aqui no Conexão Jovem, o caderno 1 do Jornal Progresso. Quando a gente falou desse assunto pela primeira vez aqui no Estúdio Aberto, eu falei que as pessoas iam ser beneficiadas de duas formas. Mas agora, ouvindo tu dizer que serão 4 quilômetros percorridos, eu acho que elas vão ser 3 formas, né? Elas vão ter a possibilidade de apreciar belas paisagens, de aprender mais sobre fotografia e de perder umas calorias, né? Porque 4 quilômetros não é pouca coisa. É uma atividade muito interessante, proposta pelo fotógrafo Douglas Souza, né? Que vai estar reunindo aí um grupo de pessoas, então, neste final de semana,
para fazer essa interação, né? As pessoas vão estar podendo explorar um pouco da natureza, né? A questão turística daquele local e, ao mesmo tempo, tendo dicas importantes sobre fotografia, né? Então, vale a pena se inscrever e participar. Olha só, a Semana Municipal, segundo o Jornal Progresso de Meio Ambiente, já tem programação definida. O Progresso, aqui na página 4, traz a informação que várias atividades acontecerão. Na segunda-feira, a programação é bastante intensa, né? Começando às 9 horas com a abertura da Semana Municipal de Meio Ambiente na Praça Rui Barbosa, com a apresentação da Banda Marcial da Escola Municipal de Educação Fundamental, Dr. Walter Belli. Também a apresentação de dança do grupo Ex do Sesc Montenegro e muitas outras atividades, né, Clarice? Isso mesmo. Lembrando, Adriano, que a gente está na Semana Nacional do Meio Ambiente, que hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E Montenegro, então, devido ao feriado, optou por fazer a sua programação a partir da próxima semana, então do dia 8 ao dia 12. E como tu falou, né, então vão ser realizadas muitas atividades, tanto na praça quanto em pontos descentralizados, né? Em caso de chuvas, acontecerão lá no Parque Centenário, terá teatro aqui também, né? No Roberto Ataíde Cardona. Então, serão várias ações aí para que a criançada, para que a comunidade participe, né? E, ao conversar com a representante da Secretaria de Meio Ambiente, ela me relatou que uma das preocupações atualmente envolvendo a questão ambiental aqui no município é o lixo, né? Então, durante a próxima semana serão feitas várias ações com esse objetivo de que as pessoas aprendam a separar o lixo, né? Muitas pessoas até sabem como o lixo deve ser separado, mas acabam não aplicando isso no seu dia a dia. Conscientizar as crianças é importante porque elas cobram dos pais, né? Mas os adultos também é importante que busquem por si só aquela responsabilidade, né, de fazer a coleta. Então, além dessas orientações todas, os cidadãos vão ter a oportunidade de participar do Dia do Descarte Correto, que vai acontecer ali na praça, então, e eles vão poder levar objetos como lâmpadas, monitores de computador, enfim, todos aqueles materiais que não se deve jogar, né, em qualquer lugar, até porque é crime ambiental, a pessoa pode ser multada, né, penalizada por jogar o lixo em qualquer lugar. A gente vê por aí que é muito comum. Um exemplo clássico, né, é o sofá. Volta e meia a gente está andando na rua e vê um sofá jogado na calçada, jogado no terreno, e é lixo, né? Aquilo acaba ficando ali, não é recolhido pelo lixo comum e acaba causando transtornos aí para a natureza. No próprio Arroio Montenegro, aqui, em épocas de enxurrada, a gente constata, né, tampas de privada, pedaços de pia, enfim, é uma infinidade de lixo, né, que acabam trancando a passagem das águas e aí causa aquela enxurrada toda que a gente vê. E a Simone Chardon, lá, que nos recebeu na Secretaria de Meio Ambiente, Simone Chardon, então, falou para que essas pessoas que têm alguma coisa em casa que não serve mais, que não querem mais usar, o sofá é um exemplo clássico disso, né? Para que entrem em contato com a Secretaria ou então com a Secretaria de Habitação, porque a Secretaria de Habitação tem vários programas aí ligados à doação de objetos, né, para pessoas de classes menos favorecidas, né? Então, muitas vezes o sofá que não me serve mais pode ser reaproveitado por outra pessoa. Daqui a pouco coloca um tecido novo, dá uma ajeitadinha e aquele sofá segue sendo utilizado aí por bastante tempo. Então, essa é uma das dicas, né? Tem alguma coisa em casa, uma mesa, um armário que não tá achando mais legal? Doa para outra pessoa, né? Se não conseguir encontrar alguém no seu dia a dia, liga para a Secretaria de Meio Ambiente, fala com o pessoal, que é bem provável que eles encaminhem alguém lá na residência para fazer a coleta daquele objeto e levar para alguém que esteja precisando. Muito bem, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto. O Internacional jogou ontem contra o Palmeiras. O jogo foi realizado no estádio da Arena do Palmeiras de São Paulo e acabou tendo resultado de 1-1. Um dia antes, o Grêmio já havia vencido bem o Corinthians por 3-1. O Grêmio parece estar se encaminhando bem com o Roger no comando, né? Exatamente. Eu, como gremista, fiquei surpresa até com o resultado. Sinceramente, eu fiquei surpresa com o resultado, porque o time vinha aí se deixando vencer, digamos, né? Porque eu considero que um time que sai na frente, sai ganhando e de repente deixa o adversário empatar com ele, né?
é uma espécie de perda. Então, o Grêmio melhorou, realmente jogou melhor nessa quarta-feira, né? E o Internacional, apesar de não ter tido um resultado expressivo, também foi bom. Muito bem, olha só, a capa do caderno 1 aqui do jornal O Progresso, né? Sempre o caderno 1 é um encarte que a gente traz com assuntos de variedades e comportamento. A manchete é assim: o mês das noivas já não é mais como antigamente. É isso mesmo, Clarice? É isso mesmo, Adriano. Maio é considerado até hoje, né, como o mês das noivas. Embora eu acho que deveria ser o mês das mães, né, porque é uma data muito, muito forte. Mas enfim, o caso é que muitas pessoas há alguns anos casavam-se no mês de maio, né, por ser o mês das noivas, achavam aquilo tradicional, bonito, enfim. Só que hoje em dia não está mais assim. Eu fiz um levantamento, pelo menos aqui no nosso município, né, em Montenegro, sede do Jornal Progresso. Eu fiz um levantamento junto à Casa Paroquial e a gente descobriu que foram poucos os casamentos realizados no mês de maio, né? E em relação a outros meses, no mês de março teve mais casamentos do que o mês de maio. Em novembro também já temos casamentos marcados, né? Um número equivalente ao mesmo mês. Ou seja, as pessoas não estão mais dando tanta bola para isso. Eu conversei com uma noiva que casou no dia 23 de maio para saber se ela casou nesse mês, né, motivada pelo fato de ser considerado mês das noivas. E ela me disse que não, que o que levou à decisão foram fatores climáticos, né? Ela disse que queria casar em um período em que não estivesse muito quente nem muito frio. Então, achou que maio seria uma boa alternativa. Só que, para surpresa dela, o dia em que ela escolheu para casar foi um dia que fez bastante calor aqui na cidade, né? Mas mesmo assim, ela disse que não se arrependeu, que estava feliz por ter escolhido essa data, né? Mas em função do clima e não da simbologia que essa data tem. Legal, Clarice, aqui na submatéria sobre esse assunto do mês das noivas, a gente traz assim: por que o mês de maio é o mês das noivas? E a explicação é que é por mais uma questão comercial, né? A tradição do mês das noivas no Brasil foi importada dos países do hemisfério norte, mas segundo o IBGE, maio aparece apenas como o 6º mês com mais casamentos no Brasil. Corrobora com essa tua informação local aqui, né? Isso, exatamente. Bom, mais uma informação ainda sobre esse assunto aqui é que a maioria dos casamentos termina antes de completar 15 anos, né, Clarice? Isso é curioso, né? A gente não sabe explicar muito bem o que motiva isso, né? Mas a reportagem traz ali os detalhes. Isso. Realmente é de chamar atenção. Se está rondando aí os 14, 15 anos, fique de olho, fique atento. Tá certo. Outra matéria aqui legal, da página de comportamento da Miss Trend, assinada pela Vanessa Lerner, as informações sobre o brinco Hair Cuff, né? Que é a nova tendência entre os fashionistas. Isso mesmo, Adriano. O mercado está sempre inovando, né? Sempre buscando novidades. E as pessoas acompanham essa atualização, né? Então, os acessórios é clássico, né? O brinco está sempre trazendo alguma novidade. Há pouco tempo, né? Há alguns meses, eram aqueles brincos em duas bolinhas, né? Uma maior e outra menor. Uma ficava para o lado de dentro da orelha e outra para fora. Agora, então, este novo brinco aí que praticamente reveste boa parte da orelha, né? Está chegando para ficar. Legal, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado, Clarice. Até mais. Até a próxima, pessoal.